Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Eu vou ler o livro O Médico Jesus. Espelho, espelho meu, não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção, você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira. A dor é informação. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro criarmos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estão sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é um super-homem ou mulher maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? Ou o que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado por você. Obrigado a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos nesta casa de oração. Como falou a mensagem, a doença é sempre um pecado e sempre tem a ver com nossos conflitos emocionais. A maioria das vezes, 95% é isso. Então, que nós possamos refletir sobre a mensagem. Cada um sabe, cada um entende dos seus sentimentos, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa iluminar os nossos sentimentos, nos dando compreensão para entender aquilo que não pode ser mudado e compreensão para entender os desígnios de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje e essa noite com o nosso irmão Mário. Que Deus te abençoe e seja inspirado. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor, nosso Deus,
esteja presente, iluminando os nossos corações, nos abençoando, e que essa bênção possa ser levada para os nossos irmãos necessitados, familiares, amigos, os nossos irmãos que vivem no mundo espiritual em sofrimento e dor. A proposta para essa noite é falarmos sobre respostas. E o ser humano sempre procurou respostas diante de tantas dúvidas, questionamentos, perguntas. E desde criança, a gente sempre pergunta, né, para os nossos pais o porquê disso, o porquê daquilo. E muitos anos atrás, aqueles que já têm a minha idade, talvez mais, a gente lembra que nem sempre os nossos pais respondiam às nossas perguntas. Mas hoje em dia, as nossas crianças perguntam tão cedo, com 6, 7, 8 anos, já estão perguntando. E os pais têm que estar preparados para responder, porque eles fazem uma pergunta e em seguida fazem outra. Eles querem saber o porquê disso, o porquê daquilo. Então, os pais hoje em dia têm essa tarefa de responder aos seus filhos. Coisa que no passado os pais já contavam, né? De início, quando um filho perguntava, quando fazia determinada pergunta. Mas hoje a gente observa que o ser humano procura questionar. O homem procura entender o porquê das coisas, o porquê da vida. Por que estamos aqui? Quem somos nós? Para onde iremos? O ano era 1975, a 5 de março, um dia chuvoso, o dia em que meu pai faleceu, desencarnou. Tinha apenas 10 anos de idade e eu não compreendia esse mistério, tanto físico como espiritual. E eu, observando ele naquele caixão, perguntava a mim mesmo, mas ele parece estar bem ali. Por que ele não desperta? Levanta. Enquanto as pessoas, meus irmãos ali estavam chorando, eu procurava encontrar respostas para aquele momento tão triste que eu acho que a maioria de nós já passamos. Depois de muitos anos, cheio de dúvidas com relação à morte, nós, que éramos católicos, não praticantes, casamos, e a família da minha esposa, católicos, dedicados, nós começamos a participar também das missas, ou seja, nós começamos a assistir às missas. Mas parecia que algo não preenchia. Não encontrava a resposta durante aquele momento que estávamos naquela igreja, durante a missa. Mas existia algo que nos prendia, que era um momento do sermão, em que o padre lia o sermão e ele comentava sobre aquele assunto que estava nos 5 evangelhos, os evangelistas, né? E ali parecia que algo despertava em nós, mas não era aquilo que nos esclarecia, que respondia às nossas dúvidas com relação à vida, o porquê perdemos as pessoas amadas, por que essas pessoas amadas não estão do nosso lado, por que elas não podem viver tanto e tanto tempo junto de nós até envelhecermos. Quantas dúvidas! Quantos de nós temos dúvidas e perguntamos, por quê? Foi aí que, através da dor, adentramos na casa espírita e ali fomos aprendendo e conhecendo essa doutrina maravilhosa.
que agora, dia 18 de abril, completa 166 anos. São 1019 perguntas e respostas. O livro dos Espíritos. Então ali a espiritualidade, os anjos de Deus, eu digo que são os anjos de Deus, traz essas informações e respostas para nós, com relação a quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Que a nossa vida não é uma só. Que a nossa vida, ela continua porque nós somos espíritos, seres criados por Deus para a imortalidade. Sim, espíritos. Então eu comecei a compreender, entender que o que estava ali não era mais o meu pai, naquele caixão, mas sim o corpo. Essa roupagem, esse instrumento que ele utilizou durante aquele tempo, aquele período na sua vida aqui na Terra. Que ele continuava vivo, presente na minha vida e dos meus irmãos, da minha mãe. Que ele estava presente. Porque a morte não acaba. Nós apenas nos separamos desses nossos entes amados, desses entes queridos, mas que um dia vamos reencontrá-los. Vejam só. Somente o Consolador, prometido por Jesus, poderia esclarecer e nos trazer tantas respostas diante das nossas dúvidas. Sim, eu digo, são os anjos de Deus. São os espíritos que ajudaram na codificação dessa doutrina, elaborada, questionada, pesquisada por Allan Kardec. E hoje essa doutrina vem nos consolar, vem nos trazer esperança, vem nos fortalecer, vem nos dar um caminho para que a gente possa seguir em paz. Mesmo diante das dores, dos sofrimentos, né, que estão aí constantemente do nosso lado, caminhando conosco, mas que a gente tenha uma esperança, uma luz. Que nada, absolutamente nada se acaba. Tudo é uma transformação, tudo é uma mudança. E essa mudança começa por nós. As coisas nem sempre são o que parece ser. Conta que 2 anjos viajantes pararam em uma determinada mansão para passar a noite. Mas os moradores daquela mansão eram pessoas ambiciosas, eram pessoas gananciosas. Cederam sim um lugar para eles, mas não no quarto dos hóspedes, que eram muitos. Mas deixaram os 2 anjos lá no porão frio. E ali eles ficaram e passaram aquela noite. O anjo mais velho observou que na parede havia um buraco. Ele prontamente procurou consertar, tapar aquele buraco. Então, o anjo mais novo disse: eu não entendo, por que você fez isso? E ele respondeu desta forma: as coisas nem sempre são o que parece ser. Saíram pela manhã sem tomar pelo menos um cafezinho. Porque era muita lição, ganância daquela família. Eles prosseguiram a viagem e à noite pararam numa fazenda, uma pequena fazenda. E um casal de fazendeiros receberam totalmente diferente. Pessoas simples, humildes, receberam com muito carinho, deram a eles o alimento, que era pouco, mas dividiram entre eles. Na hora de dormir, cederam a cama do casal para os 2 anjos. Durante a noite eles dormiram tranquilamente. De manhã, quando despertaram, procuraram o casal e eles estavam no campo. Estavam chorando. E eles perguntaram o que houve. Eis que o homem disse: a nossa vaquinha quer o sustento, quer o nosso meio de ganhar alguma coisa e trazer alimento para a nossa casa, amanheceu morta. O anjo mais novo ficou indignado com aquilo.
e disse ao anjo mais velho: eu não entendo, por que você deixou acontecer isso? E ele disse: as coisas nem sempre são como parecem ser. Então ele chama o anjo mais novo e diz a ele: naquela noite, naquela mansão, no porão daquela casa úmida, quando eu ouvi aquele buraco na parede, eu percebi que ali, por detrás daquela parede, havia muito ouro. E sabendo da ambição, da ganância daquela família, resolvi tapar. Porque provavelmente eles não iriam dividir toda aquela fortuna. E essa noite, quando estávamos dormindo, o anjo da morte veio buscar a esposa do fazendeiro. E eu pedi a ele que levasse outro ser. Então cedi a vaca que era o sustento da família. E assim, queridos irmãos, é com relação à nossa vida, ao que nós pensamos, ao que nós queremos com relação às respostas de Deus diante dos nossos pedidos. Porque não compreendemos o porquê das coisas. Por que Deus não me atende? Por que Deus não me ajuda? Passo tanta dificuldade, sofro tanto. Mas Deus envia os seus anjos que nos acompanham. Desde tempos remotos, os anjos já são conhecidos por todos nós. Eles são representados com asas, alvéolas, cheias de luz. E esses anjos estão presentes para nos ajudar, para ajudar a humanidade. São chamados de arcanjos, anjos, serafins, querubins, de acordo com a hierarquia que eles se apresentam conforme a visão católica. Porque na visão espírita, esses espíritos são conhecidos como os nossos guias espirituais, os anjos guardiões, os espíritos protetores. Mas estão sempre do nosso lado, nos acompanhando. Então, Deus nunca nos deixa órfãos, porque cada um de nós tem um anjo, cada pessoa tem um anjo da guarda, um espírito amigo, um guia espiritual. Nós conhecemos o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, que é Emmanuel. E nosso anjo da guarda conhecemos. Eu não conheço o meu, mas sei que está presente do meu lado. E muitas das vezes ele nos dá uma resposta diante das nossas dúvidas. Mas a gente não compreende, não entende o porquê. Por que essa situação, essa dor surgiu na minha vida? Por que eu estou passando por esse momento tão difícil? Cadê meu anjo? Cadê o meu protetor? Será que ele está de férias? Não, ele está do nosso lado. Ele nos protege, é espiritualidade e acompanha a humanidade. Então todos nós estamos protegidos, sim. Os Espíritos explicam, na questão 514, que o Espírito protetor, o anjo da guarda, o homogêneo, é aquele que tem a missão de acompanhar o homem na vida e de ajudá-lo a progredir. Vejam só, eles nos ajudam a progredir. Que ele é sempre de uma natureza superior ao seu protegido. Ou seja, eles são superiores moralmente a nós. Mas estão do nosso lado. Porque além desse anjo da guarda, desse guardião, nós temos também os espíritos simpáticos, os familiares, que às vezes têm condições de nos ajudar. Então Deus sempre vai nos dar uma resposta. Não devemos desanimar, não devemos desistir muitas das vezes, porque a resposta não chega de acordo com como gostaríamos. Sim, Deus sempre nos dá uma resposta. Muitos irmãos, com relação à fé, com relação ao seu coração, está desanimado, desacreditado. Por que
que eu peço a Deus e eu não recebo aquilo que eu peço? Por que Deus não me atende? Mas Deus sempre nos dá uma resposta. Nós aqui não entendemos a resposta que Ele nos dá. Porque Ele nos ensinou que Deus, nosso Pai, nosso Senhor, jamais dará uma pedra para aquele que pede um pão. Tanto que Jesus traz esse ensinamento. Qual o pai dentre vós, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Vós, sendo os maus, sabeis dar o melhor para os vossos filhos. Deus, que é toda bondade e amor, dará sempre o melhor para aqueles que pedirem. Só que às vezes a gente não compreende, né? Porque a gente deseja uma coisa totalmente diferente. Deus nos dá o pão, mas gostaríamos do que? De um pão com mortadela, presunto e doce. Deus nos dá um peixe. Ah, mas eu quero um peixe com ovo assado, uma tainha, um show. Então, nosso desejo é totalmente diferente daquilo que nós necessitamos. E às vezes não compreendemos por que aquela resposta não vem de acordo com como a gente pede, que desejamos. Mas como Deus nos compreende, Deus sabe das nossas necessidades, do nosso merecimento, Ele sabe o que é melhor para nós. Qual é o pai que o filho pede algo, não procura ajudar a fazer por ele, né? Todo pai. Quem é pai sabe disso. A gente quer o melhor para os nossos filhos. Quer a felicidade dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente diz o seguinte: eu sofri tanto na vida, eu não quero que meus filhos sofram. E às vezes faz tanta vontade para os filhos. Eles não conquistam aquilo com o seu esforço, com a sua vontade, com o seu suor. Então temos que saber o que vamos dar para os nossos filhos. E Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, que somos nós. E é isso que nós não compreendemos. Porque a mentalidade, o nosso pensamento é um pensamento materialista. Materialista. Porque se um filho diz assim: meu pai, meu celular já está ultrapassado. Aí o pai vai e compra um celular novo. Da moda, né? Está satisfazendo uma vontade, um desejo dele, mas que não é necessário. Então Jesus disse: pedi e dar-se-vos. Muitos vão contestar com relação a isso, dizendo: mas eu peço tanto e até agora não recebi nada. É porque não compreendemos isso. Não compreendemos esse ensinamento de Jesus. Ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que lutar pelo nosso melhor, pela nossa felicidade. Então não basta somente pedir. Porque, queridos irmãos, estamos submetidos a um mecanismo chamado causa e efeito. Se eu ofereço rosa, eu vou receber rosa. Se eu ofereço espinhos, eu vou receber espinhos. E a vida é assim. Se eu faço um mal, eu vou receber o mal. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Então nós estamos nesse mecanismo que é causa e efeito. E nós temos nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher o caminho. Decidir. Então se a resposta não nos chega como gostaríamos, é porque ainda não merecemos. Porque nós desejamos. Geralmente, quando a gente não recebe, é porque desejamos algo, mas Deus sabe da nossa necessidade. Deus nos dará o quê? Aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Porque Ele já sabe até que ponto eu vou conseguir resolver aquele meu problema, aquela dor, tratar aquela enfermidade, resolver aquele problema no meu relacionamento, na minha vida financeira. Então Deus já sabe. E os anjos, os espíritos de luz, nos trazem aquilo que necessitamos. Católicos, protestantes,
budistas, espíritas, todos procuram o mesmo, uma casa de oração, ou seja, Deus. Todos nós procuramos Deus para conseguir, assim, as respostas que desejamos, principalmente com relação à vida, à existência. De onde eu vim? Quem sou eu? Por que eu estou nessa situação tão difícil? Por que existem irmãos que estão na opulência, na felicidade, na riqueza, e eu estou sempre na dificuldade? Por que eu passo sempre dor e sofrimento diante das pessoas, no meu relacionamento, na minha profissão? Por quê? Então nós procuramos sempre uma resposta. Mas Deus, Ele espera nós não num templo de pedra, não numa igreja, numa casa, mas sim na intimidade do nosso coração. É isso que Deus procura em nós. Então eu posso estar numa casa espírita durante a semana toda, mas se eu não procurar essa renovação, essa autorrenovação, fica difícil. Existem pessoas que saem de uma religião e vão para outra. Ainda não me encontrei. Talvez eu não encontrei Deus. Ou sai da mesma religião. Eu não vou na casa espírita lá do núcleo porque eu não me sinto bem. Não me sinto bem naquele ambiente, eu não recebo nada, eu não tenho ajuda. Vou procurar uma casa tal, uma casa espírita lá no centro, lá em São José, Florianópolis. Vou procurar outra casa. Será que o problema está naquelas pessoas? Será que o problema está naquela casa? Não, está em nós, em cada um de nós. Então a reforma íntima começa conosco. Não querer que as pessoas mudem por causa de nós. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser compreensivo, indulgente, amável. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Aí esse é o caminho. Porque conversão não é mudança de religião, é mudança de vida. Se eu quero me converter, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha maneira de ser, de agir, de pensar, no meu relacionamento com as pessoas. Tem que ser indulgente, tem que saber perdoar, não criticar o próximo. Eu tenho que me adaptar. Por isso que a gente vive em sociedade, para que a gente possa se adaptar, se readaptar, aprender a conviver com as pessoas, para que esse relacionamento possa dar frutos, bons frutos, para que eu possa aprender com meu irmão, que talvez tenha um conhecimento a mais do que eu, e assim responder a muitas perguntas que eu tenho. São as respostas que a gente não encontra muitas das vezes num templo, numa casa, numa igreja. Então a doutrina espírita, ela vem esclarecer isso.